Mortificando a carne. Submetendo-se ao Espírito Santo. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. A vida cristã é um chamado à transformação profunda e contínua. Quando entregamos nossa vida a Cristo, nascemos de novo espiritualmente, mas ainda habitamos um corpo sujeito às inclinações da velha natureza, chamada nas Escrituras de carne. Essa carne representa a tendência humana ao pecado, aos desejos desordenados e à resistência à vontade de Deus. Paulo, em Romanos 8:13, apresenta um contraste decisivo. Viver segundo a carne conduz à morte espiritual, enquanto viver segundo o Espírito conduz à verdadeira vida. Essa escolha não é feita apenas uma vez, mas todos os dias. Mortificar a carne é um ato constante de submissão à direção do Espírito Santo, permitindo que ele molde nosso caráter e nos liberte do domínio do pecado. Mortificar não significa apenas reprimir desejos, mas colocar à morte, em outras palavras, não dar espaço para que o pecado encontre terreno fértil em nossa mente, coração e atitudes. Isso envolve um processo espiritual de renúncia, disciplina e dependência da graça de Deus. 1. O significado e a necessidade de mortificar a carne. Mortificar a carne é um mandamento claro para os filhos de Deus. Paulo escreve: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Essa ordem não é opcional, mas essencial para quem deseja permanecer em comunhão com Deus. A carne é inclinada ao pecado desde a queda de Adão. Romanos 5:12. E se não for controlada pelo Espírito, conduz à destruição. Por isso, mortificar envolve negar a si mesmo, Lucas 9:23, e escolher agradar a Deus acima dos impulsos carnais. A mortificação acontece em duas frentes. Internamente, quando submetemos nossa mente e coração à palavra, permitindo que o Espírito Santo transforme nossos desejos e pensamentos. Externamente, quando abandonamos práticas pecaminosas e padrões mundanos que alimentam a carne. Esse processo exige consciência espiritual e disposição para cooperar com a obra do Espírito. O cristão não pode viver em santidade mantendo hábitos que fortalecem a velha natureza. É necessário fechar as portas para tudo o que desagrada a Deus. 2. A luta espiritual entre a carne e o Espírito. A vida cristã é marcada por uma batalha constante entre duas naturezas, a velha, carne, e a nova, espírito regenerado. Paulo descreve essa realidade. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. Essa luta não significa que estamos espiritualmente fracassando. Pelo contrário, é sinal de que o Espírito Santo está ativo em nós, resistindo à natureza pecaminosa. A carne busca prazeres imediatos, justificativas para o pecado e independência de Deus. O Espírito conduz à obediência, à santidade e à dependência total do Senhor. Por isso, mortificar a carne é um ato deliberado. Não acontece automaticamente. Exige vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Resistência, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Decisão diária. Cada escolha fortalece ou a carne, ou o espírito. Pequenas concessões alimentam a velha natureza, enquanto atitudes de fé e obediência fortalecem a nova vida em Cristo. 3. O papel do Espírito Santo na transformação do caráter. Mortificar a carne não é um esforço puramente humano. Nenhum cristão vence o pecado confiando em sua própria força. A palavra é clara. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. O Espírito Santo habita em nós para capacitar, fortalecer e transformar. Ele nos convence do pecado, João 16:8, guia em toda a verdade, João 16:13, e produz em nós o caráter de Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Quando damos lugar ao Espírito, ele nos ensina a dizer não às paixões mundanas. Tito 2, versículos 11 e 12, renova nossa mente e transforma nosso comportamento. A carne enfraquece quando alimentamos nosso espírito com oração, jejum, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. O Espírito Santo não age forçando, ele age mediante nossa rendição.
Aplicações práticas para mortificar a carne. Vida de oração constante. Fortalece o espírito interior. Jejum. Disciplina os desejos carnais e coloca a alma em posição de dependência de Deus. Meditação na palavra. Renova a mente e alinha nossos pensamentos com os de Deus. Fugir de ambientes e situações de tentação. Não se vence o pecado brincando com ele. Comunhão com irmãos. Nos fortalece e encoraja na caminhada. Conclusão. Mortificar a carne é um chamado diário para todos os que querem seguir a Cristo fielmente. A carne nunca deixará de tentar dominar, mas, pela ação do Espírito Santo, podemos viver em vitória. Devemos examinar nossas vidas, identificar áreas que precisam ser rendidas ao Senhor e permitir que o Espírito Santo opere transformação. Ao mortificar a carne, experimentamos verdadeira liberdade, paz e alegria em Cristo. Nossa vida começa a refletir a glória de Deus, e nosso testemunho torna-se mais forte diante do mundo. Que cada um de nós escolha viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito, sendo transformado à imagem de Jesus dia após dia. Digo, porém, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Oração em foco. Senhor meu Deus e Pai, diante da Tua presença santa e poderosa, eu me coloco em humildade e reverência. Reconheço que em mim mesmo não há força suficiente para vencer os desejos da carne, mas em Ti encontro poder, graça e direção. Pai, a Tua palavra diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Hoje eu escolho viver pelo Teu Espírito. Renuncio toda prática, pensamento e desejo que desagrada ao Teu coração. Que tudo em mim que pertence à velha natureza seja crucificado com Cristo, para que eu viva em novidade de vida. Espírito Santo, habita em mim com liberdade total. Convence-me do pecado, guia-me em toda a verdade e transforma o meu caráter para que eu reflita a imagem de Jesus. Ensina-me a dizer não às paixões mundanas e sim à Tua vontade perfeita. Fortalece-me na oração, na leitura da Tua palavra e na santidade diária. Fecha as portas do meu coração para tudo aquilo que alimenta a carne e abre caminhos para uma comunhão profunda contigo. Senhor, eu declaro que não quero ser governado pela carne, mas quero viver guiado pelo Teu Espírito. Que o Teu fruto se manifeste em mim: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Purifica-me, molda-me e renova-me. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. E que em cada decisão, pensamento e atitude, Cristo seja visto em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir. Não esqueça de curtir e ativar o sininho, assim você será notificado quando for publicado um novo estudo. Até o próximo estudo.